Olá, meus amados irmãos, glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus, boa noite, sejam bem-vindos todos vocês para mais essa terça da conquista, mais um culto, né? Nós vamos ministrar nesta noite para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que um homem procurou Jesus e prostrando-se diante dele, um homem leproso, prostrando-se aos seus pés, disse: se quiseres, podes purificar-me. Maravilha, né? Confiança. Este foi o grito do leproso que, reconhecendo a sua doença, dobra os joelhos em atitude de súplica e de reverência diante de Jesus. Demonstração de fé, demonstração de confiança, e uma demonstração, ao mesmo tempo, de coragem. Coragem para vencer os obstáculos, né? Para vencer aqueles que diziam: não, você não pode chegar diante do mestre, você é um leproso, você está banido da sociedade. Aí Jesus responde na sequência, né? Jesus responde: quero, fica limpo. Fica limpo. Então repare que Jesus tem imensa compaixão. O texto diz que Jesus, compadecendo-se, né, compadecido dele, estendeu a mão. Então quero que você entenda nesta noite que Jesus tem imensa compaixão de nós, e num tom imperativo ele ordena a nossa cura, a nossa libertação e a nossa restauração. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você o texto da mensagem de Deus para esta noite. Se puder me acompanhar, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Algumas versões falam: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, né? A ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aleluia. Quero orar nesta noite, para dar início à nossa mensagem, para que o Pai Eterno e Santo esteja conosco nessa noite. Amém? Pai querido, muito obrigado. Senhor, quero te agradecer por mais esta oportunidade em ministrar a tua palavra, Senhor. Queremos te convidar, ó Deus, a ti e ao teu Santo Espírito, para que esteja conosco e para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra e a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, que bênção, que maravilha. Esse texto é um texto muito rico, né? E que nos mostra o poder de Cristo, né? O poder de Jesus Cristo para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos no texto que a cura e a purificação do leproso, ela faz parte de mais um dos milagres de Jesus. Tanto Lucas, Mateus como Marcos, eles relatam, né, esse milagre, e eles nos ajudam a entender como as atitudes podem mudar, né? Podem mudar a vida, a história de uma pessoa. Então, quero dizer para você que os evangelhos eles são unânimes em afirmar que o homem aproximou-se de Jesus, né, conforme está aqui, aproximou-se de Jesus
E numa atitude, né, quando se ajoelha aos pés de Jesus, ele está se humilhando diante de Cristo, diante de Jesus. Numa atitude de humilhação e adoração, ele rogou a Jesus, ele pediu, ele implorou, ele clamou a Jesus, para que Jesus o purificasse, né, daquela doença, aquela doença que bania o homem, bania as pessoas da sociedade, bania as pessoas da convivência pessoal, da convivência familiar, né? As pessoas eram obrigadas a morar sozinho, viver sozinho, isolado, né? É isso que o texto, que a Bíblia fala acerca do leproso, né? Acerca da pessoa que tinha lepra. Então repare que a confiança que ele depositou em Deus, em Jesus, foi que proveu a sua cura, a sua libertação. Então, essa confiança também que nós temos em Deus, ela nos permite experimentar o seu poder sobre nossas vidas. Então essa é a mesma confiança demonstrada pelas pessoas na casa de Simão. O início do capítulo 1 do Evangelho que Marcos escreve, ele fala de alguns milagres, entre eles está também a cura da sogra de Simão, ou seja, a sogra de Pedro. Diz que Jesus, quando saiu da sinagoga, no sábado, ele foi para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se enferma, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram, né, a respeito dela. Então aproximou-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servir-los. Isso está no capítulo 1, a partir do versículo 29. Então, as pessoas que estavam na casa de Simão, na casa de André, eles tiveram o quê? Confiança em Jesus. Jesus podia curar aquela febre daquela senhora. E então eles apresentaram a Jesus. É isso que nós temos, irmãos. É isso que nós precisamos, meu amigo, minha amiga, fazer. Apresentar as nossas necessidades a Jesus. Precisamos compreender este princípio, apresentando todas as nossas dúvidas, necessidades, nossos problemas, as nossas dificuldades, apresentando a Cristo. O segredo está em nós, porque é preciso também que tenhamos fé. Está entendendo? Tenhamos fé como teve este homem leproso. Mesmo que as pessoas ridicularizem da nossa simplicidade, da nossa fé em Cristo, do nosso modo de viver, mesmo que ridicularizem, não tem problema. Cabe a nós pedir a Ele, pedir a Deus. E Ele, o Senhor, Ele vai nos conceder as bênçãos, os livramentos, né? Então, a ousadia daquele leproso que vivia marginalizado faz com que ele rompa as barreiras do isolamento, arriscando chegar-se até Jesus. Aquilo era um perigo naquela época, porque a lei não permitia que o leproso estivesse em contato com outras pessoas. Talvez nós estejamos passando por isso hoje, não é mesmo? Essa questão aí dessa pandemia, desse vírus, as pessoas estão isoladas, estão sendo obrigadas a ficar isoladas, apesar que muitos já não estão cumprindo mais com regra, com nada, né? Estão fazendo aleatoriamente, estão vivendo em desobediência, uma desobediência que pode sair muito caro, pode ocasionar uma perda, uma morte, por exemplo, né? Isso é perigoso. Mas, voltando aqui ao texto, a lepra tornava o que? As pessoas não apenas fisicamente, mas também espiritualmente impuras. É o que diz a Bíblia lá em Levítico capítulo 13, versículo 46. Levítico 13, 46 diz assim: será imundo enquanto a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial, será fora da aldeia, será isolado. Está entendendo? Você está entendendo o que a lepra causava às pessoas naquela época? Isolamento, né? Mas é uma questão de necessidade, uma questão de fé. Questão de fé. Por quê?
Quando aquele homem se aproxima de Jesus, ele está demonstrando o quê? Coragem, confiança e fé. O que é a fé? A fé é aquilo que nós esperamos, é a certeza, não é isso? A certeza do que esperamos, de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se vê. Então a fé, ela pode ser, através da fé pode-se ver o futuro no que se refere a receber as bênçãos de Deus, no que se refere a receber as promessas de Deus. Essa é a fé, foi a fé que aquele homem demonstrou. Então a fé é o primeiro passo para a cura, é o primeiro passo para a vitória e para a libertação de qualquer mal. A coragem que aquele homem demonstrou é o combustível que leva a pessoa a tomar atitude. Sem coragem é impossível tomar atitude, é impossível partir para um novo projeto. E ele teve também confiança, que é a certeza de que vai ser ouvido, vai ser visto, vai ser alcançado, seria livre. A confiança colocou no coração dele que ele seria livre. Se ele ao menos chegasse próximo de Jesus e clamasse, ele seria livre, ele seria curado, ele seria liberto dos seus males. Então, Jesus conhece a nossa condição, e foi isso que fez com que aquele homem buscasse a Jesus. Tá? Então podemos entender que os milagres estão relacionados com a fé, mas também podemos entender que estão relacionados com a pregação da palavra. Eu quero te dizer que, provavelmente, com certeza, aquele homem já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, das curas que Jesus realizava, talvez como aquela mulher, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela, quando ouviu falar de Jesus, a mulher tinha gasto todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro, com médicos, e cada dia estava pior, diz a Bíblia em Marcos capítulo 5. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela então coloca no seu coração a coragem para romper a multidão, a confiança de que seria possível e que se ela tocasse Jesus, ela seria curada, e a fé para receber a cura. Então a Bíblia diz em Marcos 5, a partir do versículo 25, né, que ela havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, mas tendo, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, pois dizia: se eu ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada, aleluia. E foi isso que ela fez, demonstrou sua fé, sua coragem, a sua confiança em Jesus. Agora, repare que Jesus faz questão de que aquele que é curado seja reconhecido, que ele reconheça, além dele reconhecer que foi curado, que recebeu a bênção, Jesus também quer que as pessoas saibam que você foi curado, que você foi liberto, que você está sendo abençoado. É por isso que Jesus não deixou que aquela mulher saísse dali do meio da multidão sem antes ser identificada. É por isso que Jesus, quando a mulher toca na orla da sua veste, aleluia, ele diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos logo dizem: olha, a multidão te cerca, a multidão te empurra, todos encostam em ti, todos querem chegar mais perto de ti, tu perguntas quem me tocou, e Jesus diz: porque de mim saiu virtude, aleluia. Jesus sentiu quando aquela mulher tocou nele, de Jesus saiu virtude para curá-la, e Jesus não deixou que ela permanecesse escondida atrás da multidão, escondida em seu mundo, mas que ela fosse revelada à multidão. Por isso que Jesus insistiu: quem me tocou? Quem me tocou? E no versículo, na sequência, no versículo 32 de Marcos 5, a mulher olha para Jesus, olha em redor para ver quem fizera isso. Então, no versículo 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aleluia! Jesus não permitiu que ela saísse dali para viver no anonimato.
mas para viver uma vida plena. Aleluia! É isso que Jesus quer fazer com você, com sua família, com toda a sua parentela. Jesus não quer que você permaneça no anonimato, mas Jesus quer que você seja visto, que você seja conhecido por todas as pessoas como um filho de Deus, como um servo de Deus, como aquele que recebeu a graça do Senhor Jesus, aquele que recebeu o poder da cura, o poder da libertação do pecado, aquele que recebeu o direito de andar pelo caminho da verdade, de chegar-se até o altar de Deus, pela morte de Jesus na cruz. Aleluia! Você está entendendo? Então, é isso que Jesus está querendo de mim e de você. Que nós nos tornemos públicos pela bênção que nós recebemos. Que nós nos tornemos o quê? Conhecidos, vistos pelas pessoas. Não podemos permanecer no anonimato, escondidos. Não podemos ser crentes apenas dentro da igreja. Mas nós temos que ser crentes, ser servos verdadeiros fora da igreja, principalmente. Você está entendendo? Temos que ser vistos como filhos, como servos, como embaixadores de Cristo. É isso que que Cristo quer de nós. Por isso, ele fez questão de que aquela mulher se apresentasse para ele. Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Está entendendo? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, aqui para a gente continuar, eu quero extrair apenas 3 lições desse texto. 3 lições. A primeira lição é o primeiro passo. Podemos dizer que o primeiro passo para a cura do homem foi a sua coragem. Então a primeira lição é a coragem. Coragem que aquele homem demonstrou em buscar Jesus. No versículo 40, então, nós voltando aqui no texto de Marcos, capítulo 1, diz que ele se aproximou-se dele, de quem? De Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Então a confiança no Senhor tornou aquele homem audacioso na sua necessidade, apesar do que? De demonstrar humildade e reverência, aquele homem fez como aquele leproso do grupo dos 10. Ele chegou diante de Jesus em reverência. O grupo dos 10, que está lá em Lucas 17, Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E quando ele volta, ele vem dando glória a Deus e se prostra aos pés de Jesus. Atitude de humilhação, de agradecimento, atitude de agradecimento, de humilhar-se diante de Deus, de reconhecer o poder de Deus. Em reverência a Deus, ele prostra-se aos pés de Jesus. Está entendendo? Então nós precisamos, queridos, confiar e apresentar a Jesus as nossas necessidades, tá? As nossas necessidades. Não podemos nos conformar com a situação que estamos vivendo. É tempo de agir. É hora de depositar a nossa confiança em Deus. Não podemos aceitar passivamente os males que assolam a humanidade. Não podemos permanecer no anonimato, como aceitando as coisas como se fosse algo comum, aceitando a violência, aceitando a discriminação, como se fosse algo corriqueiro, algo comum. Nós devemos nos posicionar diante das atrocidades que temos visto no dia a dia. Você está entendendo? Então nós precisamos fazer como o leproso. Nós precisamos agir como aquele leproso que, com humildade, confiança e fé, entregou-se diante de Jesus, prostrou-se diante de Jesus. Da mesma forma nós temos que fazer. Precisamos nos entregar a Ele, entregar as nossas vidas, os nossos medos, nossas enfermidades, nossas dores, nossos fardos, entregarmos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, a atitude daquele homem não deixou ele lamentando, se queixando da sorte, mas mas fez com que ele tomasse decisão, partisse em busca da cura, em busca da libertação. E ele alcançou
Porque teve o quê? Teve atitude, teve coragem, teve confiança, teve fé, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas se queixam, né? Se queixam dos problemas que enfrentam no dia a dia. Se lamentam da má sorte, reclamam. Muitas pessoas blasfemam contra o céu e contra Deus. Isso é normal. É até normal. Porque quando as pessoas passam por dificuldade, como enfermidades, perdas, desesperos, quando os pedidos não são respondidos, a primeira reação é lamentar, é chorar, é questionar. Por quê? Por que que o outro é abençoado e eu não sou? Por quê? Por que só acontece comigo? Você já deve ter visto esse tipo de questionamento. Ah, irmão, tá tudo difícil. Para mim está tudo difícil, nada tem dado certo. Agora eu pergunto, o que você tem feito para que a situação mude? Você já se apresentou diante de Jesus? Já entregou para Ele as suas necessidades? Já apresentou para Ele aquilo que está te incomodando, que está tirando o sono? O medo? Já entregou nas mãos dele? Já? Se não fez, faça isso. Confie nele. Busque-o enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. É o que diz a sua palavra. É o que diz a sua palavra. Aquele homem ficou livre da sua enfermidade. Ficou livre do seu isolamento. Ficou livre dos seus problemas. E aquele homem passou então a fazer o quê? Tornar público o que Jesus fez por ele. Ele não guardou para si, ele tornou público, ficou livre. A Bíblia diz que ele saiu a proclamar, né? Começou a tornar público o fato de ter sido curado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, diferentemente daquela mulher que nós vimos no capítulo 5, da mulher que estava enferma com hemorragia há 12 anos, que ela foi procurar Jesus, mas com a intenção de não ser vista. Diferentemente dela, este homem veio rogando, suplicando por cura. E quando foi curado, ele saiu anunciando o que Deus tinha feito por ele. É isso que você deve fazer. É isso que nós precisamos fazer. Anunciar o milagre que Deus fez em nossas vidas. Amém, queridos? Então, a segunda lição é a confiança, né? Confiança e humildade a confiança que ele teve e a humildade que ele demonstrou. Quando ele chega e diz, se quiseres, podes purificar. Mateus e Lucas diz, Senhor, se quiseres, podes purificar. Enquanto Marcos ele omite, né, a palavra Senhor e deixa apenas, se quiseres, podes purificar. Ou seja, em outras palavras está dizendo, só tu tens o poder de curar-me. Só tu tens o poder de restaurar-me. Só tu tens, Senhor, o poder de me libertar-me. Libertar-me desta enfermidade, deste mal que me assola todos os dias, todas as noites. Este medo que me deixa, que me afasta das pessoas. Este medo que me isola da sociedade, que me afasta do convívio social, do convívio familiar. Só tu tens, Senhor, o poder de curar-me, de libertar-me. Aleluia. Então, entenda que a vontade de Deus é purificar o homem de toda a sua imundícia. De toda a sua imundícia. Deus quer purificar o homem. Deus quer limpar o homem. E Deus começou essa limpeza lá na cruz do Calvário com Jesus. Quando Jesus disse, está consumado. Está consumado. Ali a limpeza foi efetivada. A partir dali, só depende de mim e de você. Amém? Então, no versículo 41, Jesus estende a mão, toca-lhe e diz, quero, fica limpo. É esse o desejo, a vontade de Jesus para contigo, para com todos nós. Fica limpo. Ele quer nos libertar de todos os males. Fica limpo. Tá? Amém? Então Jesus
com esse gesto, com esta palavra, Jesus não apenas liberta o homem da sua terrível doença física, do seu pecado, do seu medo, mas também liberta o homem da maldição, da lei do reino das trevas. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, Jesus, quando a obra de Jesus é completa, a restauração é completa, a limpeza é completa, é a limpeza da culpa do pecado, a limpeza da culpa e do medo. Ei, deixa eu te falar, se você se sente culpado, se você se sente sujo por causa do pecado, se a sua consciência tem te acusado, não ignore, admita o pecado e seja curado, seja liberto, seja restaurado. Confesse-o a Jesus, como diz a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, aleluia. Se confessarmos, Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está me ouvindo nesta noite, faça como o leproso, ajoelhe-se diante dele e suplique. Se quiseres, podes purificar-me. Eu tenho certeza que Jesus vai ouvir a sua oração, o seu clamor, e Ele vai te atender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a terceira lição é a fé. A fé. Terceira lição, a fé. Então, queridos, se quisermos ser curados, se quisermos ser libertos, se quisermos restauração, precisamos de atitude e fé. Precisamos ter a fé do leproso, precisamos ter a fé da mulher enferma há 12 anos, precisamos ter a fé de Bartimeu. Diz a Bíblia que quanto mais Bartimeu gritava, as pessoas falavam para Bartimeu se calarem. Não tenha medo. E Bartimeu continuava clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, e quando Jesus ouviu, mandou que buscasse o cego. Aleluia, é isso que Jesus faz. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, qual é a sua necessidade hoje? O que tem impedido você de se aproximar de Jesus em humilhação, em reverência, ajoelhar-se diante dele e clamar por uma bênção, por um milagre? Pense nisso, tá? Pense nisso, porque Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar de todo o mal, aleluia. Jesus está dizendo esta noite para alguém: fica limpo, fica inteiro outra vez. Eu estou mudando a sua situação, eu estou restaurando a sua vida, eu estou restaurando o seu casamento, a sua família, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então é preciso ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. O maior exemplo de demonstração da fé está em Gênesis, capítulo 22. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, pega teu filho, pega Isaque, teu único filho, e vai até um lugar que eu te mostrarei, e ali oferecei ele em holocausto. A Bíblia diz que Abraão levantou-se de madrugada, preparou seu jumento, pegou 2 dos seus servos, preparou a lenha para o holocausto e seguiu para o lugar que Deus havia determinado. E Abraão não questiona, Abraão não pergunta, Abraão não pergunta o que era, por que aquilo estava, por que Deus estava pedindo aquela prova a ele. E Abraão segue até o lugar onde Deus determinou que ele fosse. E quando no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, diz que, então disse a seus servos, quando ele chegou, no versículo 4, ao terceiro dia, 3 dias de caminhada, terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos: esperai aqui,
com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós, aleluia. Isso é fé, é confiança, é coragem, é fé. Abraão depositou toda a sua fé no Senhor. Abraão não tinha expectativa de ter filho. A sua esposa não podia ter filho devido à idade avançada, mas Deus fez um milagre na vida de Sara e ela teve um filho aos 90 anos. Aleluia. Abraão já com 100 anos foi pai de Isaac e Abraão creu que assim como Sara teve o filho, Abraão creu que Deus providenciaria o cordeiro para o holocausto. É isso que ele responde para Isaac, quando Isaac pergunta para ele: meu pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia, glória a Deus. Isto é fé, isto é confiança. Glória a Deus, que você tenha a fé de Abraão, para que Deus possa suprir a sua vida de bênção, de paz, de alegria, lhe curar e restaurar de todo mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E eu quero terminar esta noite, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, você que está comigo nesta noite assistindo esta mensagem, participando comigo desta mensagem. Amém? Eu quero terminar dizendo para você que todos os dias Deus está diante de nós. Todos os dias. As Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Isso significa que a cada manhã nós temos uma nova oportunidade de buscar a Deus, de estar diante dele, de confessarmos os nossos pecados, de pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Por isso, eu quero te dizer que Deus está sempre diante de nós. E ao nos aproximar de Cristo, ele nos tornará limpo. Aleluia, aleluia. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer restaurar a paz, a alegria, a harmonia no lar, na família. Chega de viver cercados por regras, como aquele leproso. Vamos agir em nome de Jesus, vamos ter confiança, vamos acreditar que tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, aleluia. Nós estamos passando por uma crise de convivência, uma crise de relacionamento, por imposições, por regras. Estamos sendo, como que se diz, estão sendo impostas regras, normas, maneiras de agir. É proibido ir para a igreja e sentar em qualquer lugar junto com alguém que... Não, se você for à igreja, você tem que saber a idade, a sua idade. Dependendo da idade, você não pode ir à igreja. São regras, são imposições. Mas pode ir ao baile funk, né? Ao pancadão. Pode ir. Lá pode. Nos morros, nas favelas, pode haver aglomeração, mas na casa de Deus não pode. Na casa de Deus é proibido. Se tem mais de 60 anos, você não pode ir, você é do grupo de risco. Na casa de Deus você não pode ir, porque você tem menos de 12 anos, você também não pode ir. A criança é um grupo de risco. Se você sofre de alguma enfermidade, você não pode ir na casa de Deus, mas você pode ir à feira, pode ir ao supermercado, pode ir a qualquer lugar, menos na casa de Deus. Isso são imposições, são regras, são normas estabelecidas por homens que não têm temor a Deus e não confiam no Senhor. Mas em nome de Jesus, todo este mal vai cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, glórias te dou, meu Pai. Então, querido meu irmão, minha irmã, hoje você pode depositar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Entregue para Ele a sua vida. Entregue para Ele os seus caminhos, sua família, sua casa. Pare de se lamentar, de chorar. Confie. 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 E creia que Deus pode fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você nesse instante. Meu Deus e Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Senhor, por este momento. Eu quero te glorificar, Senhor, pelas vidas que serão alcançadas por meio desta palavra. O Pai, que na pessoa do teu Filho amado, todos que se achegarem a ti, meu Deus, tenha a resposta. Receba, Senhor, a cura, receba a libertação, que seja restaurado na sua mente, no seu coração, no seu sentimento, e que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre essas vidas. Oh Deus, peço também pelos enfermos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais. Quero colocar também agora, Senhor, diante de ti, a minha irmã, a Roberta, que está também, Senhor, que foi atingida por esta pandemia, por este mal, Senhor, por este vírus. Oh Deus, mas que já está em recuperação, e eu creio, Senhor, que o milagre na vida dela será grande. Também, Senhor, o namorado dela, o Pai, o João Batista, que está internado, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a vida dele, assim como todas as pessoas que estão internadas, que estão em hospitais, ou que estão em casa, Senhor, sofrendo desta enfermidade. Que o Senhor liberte a cada um, Pai, purifica, como diz a tua palavra. Fica limpo. Fica limpo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor, eu te agradeço e glorifico o teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que Deus te dê uma noite maravilhosa e uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus.